veículo diferente que pode vir a substituir o mototáxi num futuro bem próximo. Por enquanto é só um protótipo, mas a ideia do projetista é que ele possa servir como mais uma alternativa para o transporte urbano. Foi aí que surgiu o Tuca, um triciclo com cara de carro, um veículo simples que pesa 180 quilos. O chassi é metálico e a carroceria foi feita em plástico reforçado com fibra de vidro. O protótipo, que custou R$70 mil, foi construído com o apoio financeiro do Banco do Nordeste e apoio tecnológico do Nutec, em parceria com a empresa Tucano, que conta agora com a ajuda de mais parcerias para levar o projeto à frente. A ideia é que a gente encontre parcerias para poder produzir em série, né? Uma pessoa que tem a intenção de investir nesse tipo de mercado, a gente espera contar com esse apoio. O veículo a gasolina faz de 30 a 40 quilômetros com 1 litro de combustível. O motor é o mesmo de uma moto CG 125. As vantagens em relação à moto são segurança, conforto e capacidade de carga, que é de 150 quilos. O carro faz em média 60 quilômetros por hora e para guiá-lo parece bem simples. O triciclo ele funciona similar a um carro convencional, tem aceleração, direção, marchas. Agora, a diferença básica dele é na parte mecânica, né? Ele usa um sistema mecânico de uma moto e, eventualmente, pode vir uma versão dele com um guidão como de uma moto convencional. Mas nessa versão do protótipo, ele funciona exatamente igual a um carro. Cearense desenvolve protótipo de um triciclo para ser usado por empresas de serviço ou até como alternativa para o transporte urbano. O transporte alternativo urbano, o Tuca, foi desenvolvido pela empresa cearense Tucano, com recursos do Banco do Nordeste. O triciclo tem 180 quilos e utiliza o sistema mecânico de uma motocicleta de 125 cilindradas. Já utilizado na Europa como meio de transporte, o protótipo cearense tem a vantagem de ter um revestimento metálico de proteção para o motorista e o passageiro. Até cinto de segurança foi adaptado para os dois ocupantes. O Tuca pode atingir até 70 quilômetros e é uma alternativa para o trânsito complicado das grandes cidades. Quem testou, aprovou o veículo. A impressão foi a melhor possível, superou a minha expectativa, sabe? Gostei muito. Acredita que ele pode ser usado aí para serviços, tem uma utilidade muito boa? Tenho certeza, não tenho mais a menor dúvida, né, que o protótipo, nesse ponto em que está, com pequenas melhorias, né, ele logo vai estar no mercado. Os projetistas do Tuca calculam que o valor do triciclo fica em torno de R$6 mil. Depois da fase de testes, a empresa Tucano vai buscar parceiros para viabilizar a fabricação do veículo em maior escala. Por enquanto, eles estão tentando a homologação do triciclo do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran. Vão se iniciar os testes de engenharia para definir desempenho, consumo e fazer alguns ajustes que são normais nesse tipo de projeto. A gente projeta quando ele vai para a rua, é que você vai sentir inclusive o que é que o cliente precisa, o que é que ele quer e o que é que a gente pode fazer como engenheiro, o que a empresa pode fazer, o que a engenharia pode ajudar o cliente. Usado por empresas de serviço ou até como alternativa para o transporte urbano. O transporte alternativo urbano, o Tuca, foi desenvolvido pela empresa cearense Tucano, com recursos do Banco do Nordeste. O triciclo tem 180 quilos e utiliza o sistema mecânico de uma motocicleta de 125 cilindradas. Já utilizado na Europa como meio de transporte, o protótipo cearense tem a vantagem de ter um revestimento metálico de proteção para o motorista e o passageiro. Até cinto de segurança foi adaptado para os dois ocupantes. O Tuca pode atingir até 70 quilômetros e é uma alternativa para o trânsito complicado das grandes cidades. Quem testou, aprovou o veículo. A impressão foi a melhor possível, superou a minha expectativa, sabe? Gostei muito. Acredita que ele pode ser usado aí para serviços, tem uma utilidade muito boa? Tenho certeza, não tenho mais a menor dúvida, né, que o protótipo, nesse ponto em que está, com pequenas melhorias, né, ele logo vai estar no mercado. Os projetistas do Tuca calculam que o valor do triciclo fica em torno de R$6 mil. Depois da fase de testes, a empresa Tucano vai buscar parceiros para viabilizar a fabricação do veículo em maior escala.
Por enquanto, eles estão tentando a homologação do triciclo do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Vão se iniciar os testes de engenharia para definir desempenho, consumo e fazer alguns ajustes que são normais nesse tipo de projeto. A gente projeta quando ele vai para a rua, que você vai sentir inclusive o que é que o cliente precisa, o que é que ele quer e o que é que a gente pode fazer como engenheiro, o que é que a empresa pode fazer, o que é que a engenharia pode ajudar o cliente. No trânsito de Fortaleza. Ele é pequenininho, pesa bem menos do que os veículos tradicionais. Parece brinquedo de criança, mas tem nome de bichinho de estimação. É o triciclo Tuca, invenção de cearenses que garantem. O modelo é único no Brasil. Ele chama a atenção por onde passa. Afinal, nunca se viu um veículo assim no trânsito de Fortaleza. E os inventores garantem que no Brasil o modelo é único. Trata-se do triciclo Tuca, um protótipo cearense de um veículo destinado ao transporte urbano alternativo. Pode ser utilizado como opção para mototaxistas ou para os serviços de entrega. É um veículo simples, com cerca de 180 quilos e de pequenas dimensões, 2,5 metros de comprimento, 1,27 de largura e 1,51 de altura. O chassi é metálico e a carroceria de plástico, reforçado com fibra de vidro. Utiliza o sistema mecânico da motocicleta de 125 cilindradas. Contração na roda traseira e sistema de direção nas duas rodas dianteiras. O triciclo foi projetado para ter um tanque de 13 litros e fazer de 30 a 40 quilômetros com 1 litro de gasolina, o mesmo consumo de uma moto de 125 cilindradas. A ideia foi amadurecida durante 4 anos pelo engenheiro mecânico e designer Marcos Vasconcelos. A construção do protótipo começou há 1 ano. Se você for observar com um pouco de cuidado, você vai ver que os veículos que são comercializados no país, eles têm um peso muito grande em relação ao que eles transportam. Então, nós fizemos uma pesquisa na época, percebemos que a taxa de ocupação dos veículos gera em torno de 1 a 2 ocupantes. Então, você tem um veículo que transporta 5 pessoas e tem uma taxa de ocupação de 1 ou 2. Você pode até observar corriqueiramente, né? Então, a gente começou a estudar isso aí e percebeu que em outros países, na Europa, na Ásia, já existiam veículos com 3 rodas trafegando com esse tipo de ocupação. O protótipo foi desenvolvido com recursos de uma instituição bancária e apoio da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial, NUTEC. Os pais da ideia admitem que ainda faltam alguns ajustes antes da homologação do veículo pelo DENATRAN. Mas quando estiver tudo acertado, vão ser necessárias parcerias com investidores para a fabricação do triciclo em série para o mercado consumidor. A gente acha que durante o período de 6 meses estaria em condições de ser produzido. Se aparecer um investidor disposto a fazer a parceria, a gente vai tentar conseguir isso. O preço de venda deverá se situar em torno de R$6 mil. O veículo chamou a atenção também do mototaxista Francisco Jorge. Ele examinou o triciclo de ponta a ponta, nos mínimos detalhes, e até fez questão de sentar no banco do motorista. As conclusões... É uma boa ideia, viu? Se aprovado, o senhor vai gostar. Claro que o primeiro que comprar era eu. Já Roberto Batista não resistiu, pediu permissão ao passageiro e foi ver de perto o veículo de 3 rodas. Também aprovou a ideia. Mais confortável, o passageiro não se molha, caso de tempo de chuva, né? O passageiro não se molha, tem como você levar a bagagem do passageiro, né? Mas não foram somente os mototaxistas que ficaram impressionados com o protótipo. Damião usa moto para passear e achou o triciclo mais confortável. Só em ter mais suficiência para levar a família, mais espaço, eu acho que é uma boa vantagem, melhor do que a moto. Quem usa moto para fazer entrega também viu utilidade no triciclo. A ideia é bem elaborada. O triciclo pesa em torno de 180 quilos. Com um chassi metálico e carroceria totalmente construída em plástico reforçado com fibra de vidro, o veículo utiliza o sistema mecânico de uma motocicleta de 125 cilindradas. O modelo é econômico, fazendo até 37 quilômetros com 1 litro de gasolina. O triciclo Tuca foi desenvolvido pela empresa cearense Tucano Tecnologia, com recursos financiados pelo Banco do Nordeste. Um dos projetistas, Américo Vasconcelos, avalia que o veículo tem todas as condições de ser utilizado para o sistema de mototáxi. O custo para a comercialização do triciclo Tuca deve ficar em R$6 mil. A produção em maior escala depende ainda da homologação do projeto pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN,
que deve acontecer até o próximo semestre.